Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Está entrando no ar o Bate-Papo Esportivo, nosso segundo bate-papo esportivo, hein? Então você que está nos ouvindo aí, sejam bem-vindos. Eu sou o Damerson, está conosco também hoje, direto da sua casa, Teacher Ayrton. E também está conosco, direto da sua casa, o Teacher Léo. E para esse bate-papo esportivo de hoje, nós temos um convidado especial, Hamilton Correia. Hamilton Correia hoje, ele ocupa o cargo de administrador da Seleção Brasileira. Hamilton, seja bem-vindo. Nós queremos também dizer para o Teacher Léo, para o Teacher Ayrton, que é um prazer poder dividir esse bate-papo com vocês. E vai ser um momento descontraído, um momento de perguntas, um momento de um bate-bola, né? Vamos aqui para um momento esportivo. E todos vocês que estão nos ouvindo, sejam todos bem-vindos. E um abraço todo especial aos alunos da Escola Internacional que fazem parte do time de futebol da Escola Internacional. Que vocês possam estar aí atentos às orientações, aos conselhos, às dicas que vão ser passadas pelo Hamilton Correia. Então sejam todos bem-vindos, está entrando no ar Bate-Papo Esportivo. E para esse momento, para a gente começar com a nossa primeira rodada de perguntas, eu quero chamar para esse bate-papo Teacher Ayrton. Você está com a palavra. Obrigado, Damerson, pela oportunidade, do Hamilton aqui, a disponibilidade dele. E, Hamilton, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: conte o início da sua carreira, você saindo lá da cidade de Vicência, uma cidade que eu conheço aqui, na zona da Mata de Pernambuco, e indo trabalhar no Clube Náutico Capibaribe. O porquê do Clube Náutico também? Conte o início da sua carreira, como tudo começou, você sendo de Vicência, e você ir trabalhar justamente no Clube Náutico. Foi alguma escolha sua trabalhar no Náutico, ou você já tinha procurado tentar trabalhar em alguma das outras equipes do estado? Ô Ayrton, deixa eu só interromper a tua pergunta aqui, mas eu queria pedir para o Hamilton se apresentar também, né? Ele Ok, sim. apresentar aí a cidade onde ele veio, para que o pessoal possa conhecer ele um pouco melhor. Vamos lá, é um prazer, antes de mais nada, estar aqui com vocês, estar compartilhando um pouco da minha experiência profissional, a experiência de vida. Eu acho que isso contribui também para os estudantes da escola, também para outras pessoas seguirem, servirem de exemplo, né, para guiar e também para que isso motive na sua trajetória, tanto de vida pessoal como também da vida profissional, que eu acho que é o propósito daqui. Bem, meu nome é Hamilton Correia, né, como já foi falado, eu sou natural de Vicência. Na verdade, eu nasci em Nazaré da Mata, mas apenas nasci, né, meus pais são de Vicência e sempre morei em Vicência. Os meus avós são de origem rural, meus pais já, acho que é a primeira geração depois dos avós que já são da área urbana, foram morar durante o início da fase adulta. Ou seja, a minha família é uma família humilde do interior de Pernambuco. E passando um pouquinho dessa minha história, eu vou falar assim, desde bem do início, assim, de forma resumida, para ter uma real noção. Eu sempre estudei em escola pública, exceto até um breve período, acho que menos de um ano, eu estive numa escola particular em Vicência. Também um período curto, também estudei na escola de aplicação Professor Chaves em Nazaré da Mata. Mas, de modo geral, tanto o ensino fundamental como o ensino médio foi todo em escola pública. Na universidade, eu decidi cursar Educação Física. Eu vou até fazer um link com a escola, acho que foi muito importante para mim, os professores de Educação Física que eu tive. Eu estudei, assim, a escola que mais me marcou e que eu tive o maior tempo foi uma escola chamada Dr. Joaquim Correia, o CERU, de Vicência. E lá
tem alguns professores, principalmente o professor Normando, o professor Quinca, o Joaquim, né, que eles lideravam a educação física lá e a parte de esporte, né, de futebol. Eu era muito interessado, sempre gostei muito de jogar futebol, né, jogar bola, e queria até seguir, às vezes até ser jogador. Era jogava muito durante a minha infância, na escola, próximo de casa, em locais assim bem, que antes era mais comum, hoje se vê menos, né, esses campos de várzea, esses campos, e sempre me interessou muito a área do esporte, futebol. Fui assim meio que desafiado, né, assim, meus pais são evangélicos até hoje, e o futebol sempre foi meio que uma situação que gerava atrito na família. E eu gostava muito de futebol, e aquilo ali também me gerou um interesse, me potencializou esse interesse, que eu vou trabalhar com futebol. E decidi fazer educação física. Na época, estava no segundo ano do ensino médio, e dali para frente foquei em estudar para a educação física. Na época eu estudava em escola pública, no Ceru, né? E como assim o nível de exigência do ensino não era tanto, eu fiz meio que um paralelo, e com a ajuda dos professores na época, os professores de português, de biologia, geografia, história, matemática, peguei conteúdos que mais específico para o vestibular e comecei a estudar. Naquilo aí decidi fazer educação física, tentar tanto na ESEF, né, que é da Universidade de Pernambuco, como também na Federal. E muito determinado, estudava muito, até porque na escola acabava que não a qualidade dos professores era muito boa, mas as condições não propiciavam para um aprendizado que chegasse ao nível tanto que na minha turma só tive eu que consegui ingressar na universidade, e de modo geral, não só na universidade pública na época. E depois outras pessoas conseguiram, mas de imediato assim fui eu. Mas decidi meter a cara no estudo, os professores ajudaram muito na época, e consegui ser aprovado tanto na UPE como na Federal. Na Federal até eu fui aprovado na primeira fase, e como o resultado da UPE saiu antes da segunda fase, eu decidi não fazer a segunda fase, até porque o conceito de educação física na época, na UPE, era bem melhor, a localização também era melhor, e decidi fazer bacharelado em educação física e seguir minha trajetória no futebol. Respondendo um pouquinho o professor Ayrton, teacher Ayrton, sobre essa de escolher o Náutico, tem ainda uma trajetóriazinha antes. Futebol, queria estar na parte da preparação física, não era nem na parte técnica, era preparação física, era fissurado para eu entender essa parte fisiológica, da parte da preparação física mesmo, né? Tinha muito interesse, estudava muito, fiz até alguns cursos no início da faculdade, mas aí, coincidentemente, em Vicência, em 2008, 2009, um clube chamado América é um clube centenário de Pernambuco, e ele estava, naquele momento, em Vicência, disputando a Série A2. E aquilo ali estava na minha cidade, eu morava em Recife, né, para fazer, mas estava lá. Aí, sempre eu voltava para os finais de semana, né, em Vicência. E eu vou tentar um estágio lá, no América. Nisso eu tentei o estágio, né, consegui, até porque tinha pouquíssimas pessoas interessadas, era um estágio que não tinha remuneração nenhuma na época, e foi relativamente fácil esse ingresso no futebol profissional, né? Queira ou queira não, foi a Série A2 do Campeonato Pernambucano, e foi já o início da trajetória no futebol profissional.
E fui auxiliar de preparação física, professor André Pirauá, na época. E ali começou minha trajetória no futebol, digamos assim, né? No futebol profissional. E lá, no América, havia um supervisor de futebol que esse supervisor, ele teve um atrito com o treinador e acabou o supervisor pedindo as contas e indo embora no meio da competição. E aquilo surgiu uma oportunidade para o cargo do supervisor, né? Mas não era o meu foco, eu não tinha nem... E na época, o então presidente do América, Sérgio Serpa, ele me fez um convite, aí daqui eu já deixo até a primeira lição de vida que eu tive assim na parte profissional sempre manter os horizontes abertos. Às vezes o que a gente pensa de carreira profissional pode ter uma mudança, e até esse mundo atual que a gente vive, as profissões que antes eram as mais bem-sucedidas, hoje está tendo mutações, tudo isso faz com que ainda mais nossos horizontes, a nossa cabeça tem que estar aberta para essas situações que aparecem, né? E na época o presidente, seu Sérgio Serpa, me apresentou a função. Falou: Hamilton, tem pouquíssimas pessoas qualificadas no estado e arrisco a dizer no Brasil. Ó, se você tomar isso aqui para a sua vida, você tem grandes chances de se tornar um excelente, um profissional de alto nível nessa função. Isso só depende de ti. Agora, isso aqui a gente está precisando de um profissional, não vou contratar nenhum. Se você quiser dar andamento aqui no América, esse final de campeonato, para você entender um pouco como é que funciona essa função, e talvez até ver se isso... E no próximo ano, se você achar interessante, você continua nesse cargo e eu não contrato outro profissional. Isso no América, né? Eu gostei da ideia e topei. Era na minha cidade, como eu falei, né? Eu não era remunerado e essa função fez com que eu, praticamente não, eu pagava para trabalhar, porque a gente sabe das limitações que o futebol tem a nível nacional. E no nível que eu estava trabalhando, e até, assim, pela pessoa, assim, eu sou meio inquieto por vida, né, assim, de ver as coisas acontecer e tentar ajudar. E tinha muitas coisas que faltavam, até coisas básicas de lanche, do café da manhã, de alguma coisa, e eu não conseguia ver aquilo, assim, de uma forma passiva e agia para tentar solucionar. E nisso eu, mesmo não tendo recursos, eu pedi a minha mãe, ela é funcionária pública, né? Ela trabalha na prefeitura, não, na Câmara Municipal de Vicência, e eu me virei para solicitar ajuda, tanto a ela, pessoalmente, né, do bolso dela, também como alguns vereadores na época, e consegui algumas situações para melhorar o café da manhã, algumas coisas de transporte, e já começou, e eu tomei gosto pela função. E aí dali para frente eu fiz, vou estudar, tentar conhecer um pouco mais, peguei alguns livros, procurei também na internet algumas situações, algumas coisas para tentar entender mais o contexto da função, né? Mas ainda hoje é bem limitado o que está na internet. Você não consegue muita coisa. Mas gostei e meti a cara. Agora, respondendo mais com propriedade o que o professor teacher Ayrton perguntou, em 2009, eu participei de uma cadeira na faculdade que ela teve um trabalho que era para apresentação, para apresentar algumas profissões, algumas funções da área da educação física que são pouco conhecidas. Aí eu fui, vou aliar o útil ao agradável. Aí eu vou tentar aprender um pouco mais sobre a área da gestão esportiva em si, né? E
também um pouco da função do supervisor, do gerente de futebol. E nisso, eu tentei, em alguns clubes, o Náutico, o Sport e o Santa Cruz, né, entrevista com os gerentes de futebol na época e as pessoas, e foquei mais no Náutico. Eu sou alvirrubro, assim, sou torcedor do Náutico de pequeno, né? Do interior, assim, a gente tem, na época, hoje menos, fora. Eu tinha uma equipe de fora, vou até não tocar no assunto, mas assim, a minha equipe regional era o Náutico, e assim, eu gostava muito do Náutico. E, por coincidência, também foi a equipe que mais foi receptiva para o meu convite, assim, para a situação que eu tinha em mente, né? E Coronel Rupian Novaes, que era então gerente de futebol na época, ele se mostrou bastante solícito, né? Eu marquei uma entrevista com ele e nessa entrevista aí discuti, fiz um roteirozinho, né, para a atividade que eu tinha que apresentar na faculdade. E nisso, no final, falei com eles um pouquinho sobre o trabalho em si, e se era comum aparecer oportunidade no Náutico. Ele falou que era muito difícil, que os clubes de futebol eram muito fechados, segregados e tudo mais. Mas mesmo assim, na época, eu fui, Coronel, mas se aparecer alguma oportunidade, alguma situação, eu deixei meu currículo para ele. Aí eu deixei bem claro para ele que o meu interesse era em aprender. Falei para ele, olha, a remuneração não é meu objetivo. Se for para trabalhar de graça, eu vou trabalhar, mas eu quero conhecer a função. Eu estava na época no terceiro período da faculdade de Educação Física, bem iniciante. E vou tentar. Isso foi, se eu não me engano, setembro, outubro de 2009. E respondendo um pouco, assim, eu escolhi o Náutico por ter uma identificação de torcedor, né, que até mudou um pouco, né, com a minha entrada no futebol. Mas, assim, o fator chave, digamos assim, foi a receptividade que o Náutico teve e acabou também me dando a oportunidade. Eu sou do interior e sou, assim, eu conheço bem Carpina, até tive a oportunidade de trabalhar nessa minha trajetória no futebol, o Atlético de Carpina, né? Eu acabei trabalhando um tempo curto, mas com o Edson Limoeiro, na época, acho que em 2009 ainda, foi acho que 3 meses, 2 meses, e foi uma experiência muito bacana comigo. Eu tenho 2 irmãos que moram em Carpina, eu não tenho digamos assim, uma experiência grande com a cidade, como pessoa da cidade, mas tem meus irmãos que moram na cidade. Mas só para também colocar no contexto que Carpina fez parte também um pouco da minha trajetória profissional. E é isso, essa pergunta que o Ayrton respondeu foi o início, assim, não tinha conhecimento de ninguém nos 3 grandes clubes do Recife, o Náutico, Santa Cruz e Sport. Fui de peito aberto, sou bem do interior, né? Sou bem assim, quando eu fui para Recife, em 2008, fazer a faculdade, foi praticamente as primeiras vezes que eu fui para conhecer Recife em si, né? Porque dos 4 irmãos, eu era o menos que tinha tanto o interesse de conhecer outra cidade em si, mas também de oportunidade de ir para a cidade, de explorar tudo mais. Mas fui com o peito aberto e esses desafio assim dentro de mim de sempre tentar alguma coisa a mais e sempre tentar algo a mais, né, que o pessoal chama. E tive esse acesso no Clube Náutico Capibaribe em 2010. Até eu já respondi um pouco a pergunta do professor Ayrton, até me alonguei um pouco nessa resposta.
mas já dá para vocês terem uma ideia assim do meu início, né, nessa área esportiva. Acho que eu vou até abrir um pouquinho para vocês falarem um pouco, mas eu posso continuar. É uma longa jornada até. Hamilton, cara, muito bom poder ouvir toda a sua trajetória aí desde o Náutico, que a gente fez uma viagem, né, junto com o Hamilton aí, ele começou falando desde a época que ele estudava, né? E a gente percebeu que toda a carreira do Hamilton foi de muito sacrifício, de muito empenho, né, de muita força de vontade. E aí, Hamilton Correia, torcedor do Náutico. Essa daqui é nova, hein? Não sabia, hein? NAUTICO, Náutico. Hamilton Correia, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua resposta. E lembrando que Hamilton Correia é irmão de um grande amigo meu, Emanuel Correia, um dos maiores goleiros que eu vi de futsal, viu? O Paredão, na faculdade, parava tudo, não passava nada. Grande goleiro. Um abraço para ele aí, Emanuel Correia. E foi ele que nos deu o contato, né? Que fez esse contato aí com o Hamilton. E a gente fica muito contente em poder estar aqui. E aí vamos agora para a pergunta do Teacher Léo. Teacher Léo passou aí 2 semanas estudando, buscando informação sobre o Hamilton. Foi lá no Eu Google. stalkeei o Hamilton pra caramba, bicho. Investigou daqui, investigou de lá. E lá vem a pergunta, hein, Hamilton? Hamilton, eu queria primeiro, cara, te pedir para você, te perguntar quantos idiomas você fala. Hoje, fluente, eu consigo falar o inglês, o espanhol e o português, né? Mas estou aprendendo o francês. Eu Francês. já fiz alguns cursos, já tenho vivência, participei de algumas competições na França e eu, assim, também pro lado profissional, mas para mim é um desafio pessoal, porque assim, gosto muito da língua do francês. Legal. Consegue mandar uma saudação aqui em francês para a torcida do Náutico, já que você se disse torcedor aí? Rapaz, Manda aí. Se não puder, manda em espanhol. Aqui é jogador grande. Vamos ver. Em espanhol é mais fácil. Mas assim, em francês, vamos tentar, né? Gasta aí o francês. Je suis Hamilton. Salut. Olá. É difícil. Tá acho que aprendendo espanhol com o seria Neymar, melhor. né, cara? Tá aprendendo com o Neymar ali na seleção. Salutação. Senta com o cara, troca uma ideia com o Neymar. Então, eu tenho contato com os atletas, mas até pelo meu cargo, pela minha função, eu não tenho tanta proximidade com eles, assim, até eu evito um pouco, eu tenho uma certa proximidade, mas não tão grande, até porque a função que eu desempenho lá na CBF requer um tratamento meio que igualitário para todos os atletas, né? E acaba, se você dá muita atenção a um, a outro, acaba gerando... Mas, claro, tem uns atletas que acaba gerando mais essa troca, né? Essa amizade. O Neymar, ele, por ter um apelo bastante alto, ele acaba sendo um pouco mais fechado, não pela pessoa que ele demonstra ser uma pessoa fantástica, uma pessoa muito boa, mas até pelo assédio, assim, eu imagino como a vida dele seja, né? Muitas pessoas buscando ele ao mesmo tempo. Mas então, eu tenho... Então na seleção vocês tomam esse cuidado, né? Para vocês mesmos não tá tendo esse assédio que eles já sofrem no dia a dia como atleta, né? Então eles são tratados como pessoas normais dentro da seleção, é isso que você está falando. Com certeza. E para mim eu levo até para o lado, tanto o lado profissional da função em si, que exige isso, mas desde que eu comecei no Náutico eu tenho isso dentro de mim, assim, de tratar as pessoas da forma mais justa possível, de evitar privilegiar um ou outro, até porque minha função é na parte de logística, na parte
de operações em si, e acaba afetando diretamente o trabalho tanto dos profissionais da comissão técnica, tanto com o dos atletas. E gerar um benefício, ou até, de certa, atender um ou outro assim, às vezes gera problemas, gera algumas situações que é melhor evitar certas coisas, e funcionou bem comigo, assim, tentar ser o mais justo possível, e eu mantenho isso, e até na CBF exige isso também. Ah, que legal, cara. Que legal. É, você falou aí que a sua trajetória foi de muito foco, né? Determinação. Essa semana eu fiz uma enquete no Instagram e na enquete eu perguntava o que que as pessoas achavam que um atleta ele precisa, né? E você falou tudo aí. É foco, é determinação. E pelo que você falou, a gente vê que a sua carreira até aqui é marcada por isso. É, terceiro período, né? Foi quando você iniciou seu contato com o Náutico, o Clube Náutico Capibaribe, né? E você falou que não conhecia ninguém lá dentro do clube, né? Você meteu a cara, foi de peito aberto, se aventurou e Deus abençoou o seu trabalho e te colocou onde você está hoje. Eu acho legal porque isso quebra, mas você é a pessoa mais qualificada para falar sobre isso, porque há uma impressão de que para você chegar nos clubes grandes, né, na altura do Náutico, você tem que ter contato, né? E a impressão que as pessoas têm é que você tem que ser grande ou conhecer alguém grande lá dentro do clube, né? Mas não é bem isso, né? Porque pelo que você falou, tem muito a ver com a competência, tem muito a ver com o quanto você está disposto a se sacrificar pelo clube. Então eu queria que você comentasse um pouco isso aí. É, realmente, há um preço a pagar para essas oportunidades, assim, não é fácil, principalmente as funções que são mais concorridas, né, que estão mais, digamos assim, no apelo popular, né, por exemplo, auxiliar técnico, que muita gente quer ingressar nessa área para ser estagiário da parte técnica, da parte da preparação física, o fisiologista, assim, essas funções que são mais concorridas, realmente requer um nível de networking, né, de conhecimento um pouco mais elevado, mas nada impede que pessoas fora do meio, né, que tenham dedicação e busquem alternativas, busquem formas. Esse mundo que estamos vivendo, esse mundo de adaptação de tudo, requer até nisso formas inovativas, né, que sejam novas para você ingressar na área que você pretende. E assim, na época foi bem fora do comum. O que eu fiz foi através de uma entrevista de futebol, de uma entrevista da faculdade, no caso, e deu certo. E eu acho que isso poderia acontecer com outras pessoas também. E há uma infinidade de formas, né? Agora, você tem que estar disposto a pagar um preço. Assim, na minha época de faculdade, acabou que as pessoas, algumas, né, me julgavam um pouco, né? Porque no início eu não tinha remuneração, até antes do Náutico, né? Porque eu, desde que comecei o curso, eu sempre fui focado em futebol. E futebol, quem já trabalhou com futebol, quem tentou trabalhar, sabe que o início é muito penoso. Você praticamente paga para trabalhar, né? Se não paga para trabalhar realmente. E se você não, como diz, né, se você não meter a cara e se sacrificar um pouco no início, é pouco provável que você tenha sucesso dentro do meio, né? E até se eu citar aqui outras experiências que eu tive, tanto antes do América, eu participei de um projeto social em Vicência, e aquilo ali, até o projeto social, ele acabou fechando, né? O professor que liderava o projeto saiu, foi para outra cidade, e eu dei continuidade por um momento, acho que quase um ano. Isso foi no ano que eu iniciei a graduação, e essa experiência, assim, naquela situação, eu estava realmente pagando para trabalhar, porque não tinha nenhum agente, era eu mesmo que decidi continuar, comprei as bolas, o que eu precisava para dar as aulas, e continuei com os alunos que estavam
frequentando, que estavam indo para... Isso eram alunos desde 7, 8 anos de idade até aluno de 17, 18 anos. E isso acabou agregando muito, um conhecimento muito grande para mim. Assim, às vezes a Bacana. gente pensa assim, a remuneração que você tem, né, por um serviço, por alguma situação, às vezes ela vem de várias formas, mas a forma que mais a gente enxerga é a remuneração de dinheiro, né? Mas assim, a experiência numa situação que eu tive lá, por exemplo, eu acho que valeu muito a pena. Acho que tem coisas que, por exemplo, o cargo, a função que eu executo hoje, mesmo sendo remunerado, até bem remunerado pela outras pessoas, talvez até pagariam para ter a mesma experiência. E assim, a remuneração, você entender essa troca é muito relativa. E na época eu tive essa percepção, né, de que aquela experiência que eu tive no início, depois no América, eram coisas assim, que era difícil você ter em um ambiente formal, né, em um ambiente acadêmico, e que foi muito agregadora para mim, como no início da minha carreira profissional. Isso só fez eu contribuir, porque lá na frente, quando foram surgindo as oportunidades, surgindo as situações, muitas coisas eu já conhecia por experiência vivida, né? De dificuldade, de tudo. E é isso, se você não tiver disposto a pagar um preço, a se sacrificar, aí realmente vai ser bem complicado. Mas se você tiver, principalmente no início, que eu iniciei a minha faculdade com 17 anos, né? E no início você acaba não tendo tantas responsabilidades, né, com família, com tudo, você tem que arriscar. E depois essa balança vai cada vez mais pesando mais, pesando mais, pesando mais. Mas é isso. Para falar um pouco Cara, dessa... que bacana. Que legal ouvir isso. Eu queria saber como que o teu trabalho, a tua função na seleção brasileira, como que ela contribui para o trabalho não só dos jogadores, mas do próprio técnico Tite, né? Fala aí pra gente. Então, eu trabalho hoje como... Minha função é administrador, né? Administrador da equipe principal. Eu já estou na CBF. Agora, em setembro, vamos fazer 7 anos. Já iniciei como convocado, né? Assim, além de ter atletas convocados, que é o mais usual você ver, né? Mas há também profissionais convocados. E em 2013 eu tive um convite pelo então treinador Alexandre Galo, que tinha ido para lá no mesmo ano, em 2013. E fui. A minha função é na parte da logística e da organização da equipe em si. Acho que quem já organizou uma competição ou fez parte de alguma equipe sabe que há bastante trabalho de gestão, né? Até independente do nível que seja, para você gerir uniforme, gerir transporte, gerir alojamento ou hospedagem. Tudo isso faz parte das minhas atribuições na CBF. É, e, é, mas basicamente é isso, é a questão de logística, né? Com transporte, A estrutura, hospedagem, a locais estrutura de também de treinos. treinamento? Também, como a CBF, a seleção brasileira, né? Ela não tem local definido, né, uma base. A gente utiliza locais que já estão prontos, né? E a gente acaba fazendo a avaliação preliminar. Existe também as pessoas técnicas, né, os auxiliares técnicos, o preparador físico, que fazem as avaliações mais técnicas, mas os requisitos de treino, de local de treinamento, local de jogo, as necessidades também, tudo isso a gente acaba entendendo o contexto da equipe. Claro que quando eu cheguei na CBF já existia todo esse contexto, aí você passar toda essa necessidade e solicitações da equipe e traduzir isso para a parte prática, né? Em requisitos para transporte, para hospedagem, para locais de treino, locais de jogos, tudo que faz parte da logística, né? Transporte
de equipamentos, né, da rouparia. Tudo isso cada situação dessa é bem complexa, gera várias outras situações que a gente tem que observar, mas basicamente isso, na parte da logística em si. Ah, que legal. Eu queria só fazer uma última pergunta, e essa Léo, essa é um pouquinho complicada. Oi, Damerson. Léo, dá uma segurada aí, até pro Hamilton tomar uma água. E pro pessoal que tá chegando agora, vocês perderam uma viagem que a gente fez, hein? A gente saiu de Vicência, a gente saiu lá de Vicência, do Ceru, a escola Ceru lá de Vicência, e a gente viajou junto com Hamilton Correia até a seleção brasileira, onde todo mundo quer chegar, né? O sonho de todo jogador é vestir a camisa amarelinha, e o sonho de todo aquele que está envolvido com educação física, de todo professor de educação física, e todo aquele que ama futebol, é um dia também fazer parte da nossa seleção brasileira. E o Hamilton Correia, hoje, ele é administrador de futebol da seleção brasileira. Então ele chegou lá, né? Ele está, com certeza, ele está realizando um sonho que ele tinha, que ele tem de estar na seleção brasileira. E esse sonho que o Hamilton conseguiu realizar serve de motivação. Então, você que está nos ouvindo agora, você da Escola Internacional, você, aluno de qualquer escola de Carpina, de Pernambuco, do Brasil, enfim, você que está nos ouvindo, você pode acreditar no seu sonho, com muita dedicação, com fé em Deus, Deus abençoando, a gente chega lá, assim como o Hamilton Correia chegou, hein? Meu sonho, Hamilton, era vestir a camisa da seleção brasileira como jogador. Mas, infelizmente, não deu, né? Quer dizer, quem sabe ainda, né? E dá esperança para mim, não sei, né? Vamos ver. Léo, manda a pergunta. Hamilton, a gente sabe que a seleção brasileira precisa participar de amistosos, né, para que possa treinar, para que o Tite, né, ele possa avaliar os jogadores e tal, e a seleção chegar mais pronta para as principais competições, né, Copa das Confederações, Copa do Mundo. Eu queria falar sobre essa polêmica que existe, né? Ano passado, nos últimos 2 anos que a gente teve aí de competição, o Campeonato Brasileiro ele sofreu muitas críticas, né? A seleção brasileira recebeu muitas críticas, porque muitos dos jogos que eram marcados acabavam sendo com seleções de pouca expressão, né? Que compravam os jogos da seleção e, e muitas vezes desfalcavam os principais clubes, aqueles clubes que estavam disputando ali a liderança dos campeonatos, e desfalcavam esses clubes, né? E de certa forma era considerado como que atrapalhando o desempenho dos clubes ali, né, dos principais. Como que a seleção encara toda essa crítica? E eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente poder entender, né? Então, o futebol brasileiro, de forma geral, vem um desenvolvimento, uma profissionalização muito grande de um tempo recente, né? Se a gente for colocar uns 10, 15 anos atrás, cada ano que se passa, vem ganhando em profissionalismo, em governança, em algumas situações de gestão que fazem a diferença no contexto geral, no contexto global. Só para vocês entenderem um pouco, né, se situarem, a gente tem, já é bem conhecido, tem a FIFA, né, que ela é a entidade máxima do futebol a nível internacional. Temos a CONMEBOL, que é a entidade aqui da América do Sul, que tanto regula como também ela organiza o futebol aqui na América do Sul. A CBF, que apesar de ser confederação, mas perante a FIFA ela é uma federação, como as outras são. É confederação porque o Brasil é um país continental, né? E há várias federações estaduais que dirigem o futebol localmente. Mas assim, a FIFA, o calendário esportivo ele é montado, digamos assim, de cima para baixo, né? A FIFA, primeiro ela passa as datas, né, dos jogos internacionais do ano, e nisso a CONMEBOL passa as datas dela,
e depois a CBF se ajusta, depois a federação se ajusta, é tudo de cima para baixo. O Brasil, por ser praticamente um continente, sempre teve essa dificuldade da quantidade de jogos no ano. E é uma situação que é um desafio que a gestão atual e as outras gestões que passaram pela CBF enfrentaram e enfrentam, né? Que é conciliar os jogos dos estaduais, dos regionais, né, como a Copa do Nordeste e o Nacional, para que estejam dentro das outras datas internacionais. Essa situação do conflito de datas, para esse ano, por exemplo, foi resolvida, né? Já conseguiram ajustar, era uma solicitação já bem antiga dos clubes, conseguiram ajustar, mas com essa pandemia que impactou a todo mundo, inclusive, e de uma forma bem dura, o esporte a nível mundial, o futebol. Mas esse ano já teria de forma atenuada. E por outro lado, assim, eu não posso comentar muito, assim, eu sou da parte da logística em si, do nível dos jogos, mas o que eu posso falar, eu estou por dentro, os jogos sempre foram de muito bom nível. Se a gente for olhar friamente, a gente jogou contra africanos, contra sul-americanos, contra europeus, asiáticos, um ou outro que está um pouco abaixo, mas isso até a nível de preparação é bom para a equipe. Acho que os desafios são outros, né? Para mim, eu sou da parte da logística, eu vejo pelo lado os desafios de logística. Por exemplo, ano passado a gente jogou em Singapura, jogou na Arábia Saudita, e todas esses jogos, né, geram desafios de logística, de transportar o material, transportar os jogadores, dos hotéis, os locais de treinamento nas cidades que a gente iria utilizar. Tudo isso gera um desafio logístico. E para mim, o mais importante seria encontrar as melhores soluções de logística, né, e que atendesse a equipe. Mas o que eu posso assim responder nessa situação do nível dos jogos, que os jogos foram nível bastante satisfatório em termos de nível técnico, né? E também de torcida, também tem um lado comercial e de marketing que acaba pesando. A CBF é uma empresa privada, né, uma entidade, como qualquer outra, ela tem que se sustentar e gerar valor com o que ela desempenha, a sua atividade fim, né? E nos jogos amistosos, posso até utilizar esse gancho para explicar um pouco do calendário, né? O calendário, a gente tem uma fase de jogos amistosos, uma fase mais concentrada de jogos da eliminatória, que a gente até iria iniciar em Recife os jogos da eliminatória em março, mas com o advento da pandemia, como eu falei anteriormente, não foi possível. Também tem as competições maiores, né, que normalmente no meio do ano, Copa América, Copa do Mundo. E aí, os amistosos servem muito como preparação. E como eu falei, logo depois da Copa do Mundo, até essa de ter seleções com ranking mais baixo, até facilita em alguns casos, né? Claro que o nível das equipes, quanto mais alto, melhor. O professor Tite, professor Tite, Juninho Paulista, que estão a cargo, poderiam explicar melhor. Mas claro que a prioridade sempre foi o nível técnico, mas as possibilidades de calendário, a gente tem nossas limitações sul-americanas e os europeus. Se a gente até for contextualizar um pouco, a América do Sul tem 10 países, né? São 10 países que integram a Conmebol. Na UEFA são mais de 50 países, ou seja, a dificuldade deles adequarem os calendários dele para amistosos, tudo é muito mais complexa do que a nossa. E analisando um pouco até friamente, as melhores equipes estão no continente europeu, né? Tem algumas boas equipes africanas, asiáticas, aqui na América do Sul, excelentes equipes até. Só que a gente acaba enfrentando tanto as equipes
sul-americanos, né, Copa América, eliminatórias, que a preferência, lógico, tanto do torcedor como até preferência técnica é pelos europeus, e só que nem sempre é possível por essa situação, né, de datas, mas respondendo um pouco, é bem complexo. Com certeza, se fosse mais simples, teriam menos perguntas, menos cobrança, mas o que eu posso dizer é que todo esforço que o Juninho, o professor Tite, o Luiz Wagner, que é o supervisor, o Rogério Caboclo, que é o presidente, que eles fazem para que tenha essa convergência para agradar tanto a parte técnica, tanto a torcida, como a TV, né, a pessoal de transmissão, como a equipe de marketing, a equipe comercial, tem uma infinidade de parceiros, né, cada um tem sua parcela. Claro que a parte técnica ela vem um pouco à frente, né, mas todas têm sua parcela para a definição dessas situações. É bem complexo, mas só respondendo um pouco do que você perguntou, é mais ou menos por aí. Cara, obrigado pela uma boa resposta. Boa, Hamilton, a sua história, cara, ela me leva a acreditar nos meus sonhos. Então eu vou gravar um vídeo jogando futebol, vou mandar para você mostrar pro Tite, para ver se eu tenho condições de representar a nossa seleção, hein? Não vou desistir, Hamilton. Você é um cara que me encoraja a acreditar nos sonhos. Pessoal, eu vou levar Hamilton para dentro do campo. Vocês estão fazendo perguntas para Hamilton muito leve. Eu quero ele dentro do campo. Ele me respondeu o seguinte: Hamilton, na sua opinião, qual é o melhor jogador brasileiro na atualidade? E por que o Gabigol, né? A questão é essa, né? Essa é uma pergunta difícil de falar. Assim, eu até no momento, o futebol no Brasil, né, na Europa já voltou, já teve a retomada de alguns, até a espanhola voltou na semana passada, né, a alemã já tem voltado há um tempo, a portuguesa também voltou, está retomando. Mas no momento atual, né, ainda é muito bem recente para avaliar quem é o melhor no momento. Por isso que eu vou até esquivar nessa situação. Mas Gingou bem, hein? Balançou, mas não respondeu, né, nego? Não, mas eu posso citar alguns, assim, que eu tenho o próprio Neymar, né? O Neymar Júnior, o Alisson, o goleiro que eu sou fã tanto do atleta que ele é, como da pessoa que ele é também. Assim, um cara que dispensa comentários. A parte, o Marquinhos também, ele é um atleta que eu respeito bastante, tenho uma admiração muito grande, tanto pelo seu futebol dentro de campo, também pela sua trajetória de vida e a consistência que ele tem. O Casemiro, assim, tem alguns atletas, assim, o Gabigol também, acho que é um excelente profissional também, está ganhando novamente seu espaço na seleção brasileira. São excelentes profissionais. Se eu for citar aqui uma infinidade de atletas, eu até tenho um pensamento meio diferente de ser assim, o melhor jogador, né? Porque futebol é um esporte coletivo, ninguém joga sozinho, né, em si, né? Assim, se me perguntasse assim, o melhor corredor na época lá do Bolt, era mais fácil dizer porque ele corria mais que todo mundo. O melhor nadador, o Michael Phelps, porque ele consegue provar isso em fatos e em situações. Agora, o jogador em si é uma situação bem subjetiva, até os prêmios de melhor jogador do mundo às vezes são bem discutíveis, né? É até isso que gera essa atratividade no futebol. E eu tento ver com uma situação assim mais ampla, os jogadores são complementares. E tem vários atletas assim que, se eu fosse um treinador, que não é meu objetivo, que eu queria que tivesse no meu time, com certeza vários deles são da seleção, né? Vários deles são a grande maioria, né? E a nível mundial, acho que uma grande parte está na seleção brasileira. É que hoje é que hoje é importante você ser atleta, né? Não é você saber jogar bola mais, né? Você tem que gostar de treinar, tem que dar importância à parte física.
Até passando um pouquinho para essa situação que o Leonardo levantou, hoje no futebol passou de ser uma situação importante no nível que eu trabalho, no nível de seleção brasileira, não é, deixa de ser importante para ser essencial, né? É uma coisa assim que se você não tiver o comprometimento, se você não tiver, se as suas ações não forem condizentes com o profissional que você é exigido, com certeza você não terá uma vida a longo prazo no futebol. Eu que acompanho mais de perto, a gente vê assim, desde a apresentação psicológica, de preparação, que realmente eles são diferenciados para estar no nível que estão, né? E até uma discussão que de vez em quando eu tenho, né, com amigos, eu até procuro manter fora dessas discussões, mas sempre surge, não, os jogadores ganham muito, não sei o quê. Mas, assim, o mercado, né, de forma geral, ele valoriza o que poucos conseguem, né? O que, assim, o que é mais difícil você ter, tanto, não só no mercado do futebol, mas em tudo que a gente... O que é mais raro é mais valorizado, né? As situações que são mais... Para ser um atleta de alto nível, tem tantas coisas, tanto sacrifício, tantas situações que a gente tem que se sobrepor a isso, até qualidades físicas natas, tem situações que são biológicas, né, que você não tem como mudar, mas tem a grande parte que são treináveis, que são de cunho pessoal. E, para mim, não, com certeza é justo o que eles recebem, até pela todo o sacrifício que eles passam, né? Se a gente for colocar em números, menos de 2% dos profissionais de futebol, dos atletas de futebol no Brasil, tem um salário acima, sei lá, de 5 salários mínimos. Ou seja, é a nata, realmente, a nata da nata, né? E respondendo um pouco, até fugir um pouquinho do que o Leonardo respondeu, é essencial hoje o atleta, tanto a nível de seleção brasileira, mais ainda, mas está chegando cada vez nos níveis abaixo, esse comprometimento, essa disciplina para que tenha sucesso na carreira de atleta. E aí eu vou chamar para conversa ele, Tite Ayrton. Eu não tive o prazer de ver ele jogando em alto nível, mas dizem que o Tite Ayrton chegou a vestir a camisa do Porto e ele ia longe. Infelizmente, dizem, né? Não tenho certeza. Alguns empresários aí entrou no meio e a carreira dele não decolou. Mas, Tite Ayrton, a bola está com você. Obrigado, Danson. É verdade, né? Eu joguei um pouquinho de futebol e eu não fui um atleta, eu fui um jogador, né? Infelizmente acontece isso, eu gostava muito dos bailes da noite, mas eu tenho que passar para os meus alunos que o importante é você ser atleta, ser focado e no final de carreira você pensa em poder curtir um pouco mais a vida depois que estiver bem estabilizado, né? Mas, Hamilton, você já respondeu algumas perguntas que eu teria aqui, mas eu vou passar para aquela Copa América que nós ganhamos, né? Foi muito bom, foi maravilhoso. Tem como descrever essa emoção, né, de ser campeão da Copa América e qual a importância desse título para a sua carreira? Bem, uma pergunta bastante difícil de responder. Ayrton, por coincidência, é o nome do meu irmão mais velho, né? Ayrton também. Bacana. A Copa América aqui no Brasil, no ano passado, ela gerou vários desafios para a minha função, né? Desafio de logística. Foi realizado em sedes como Salvador, né? Brasília, São Paulo. Foram 6 estádios, né? 5 sedes. E cada cidade daquela tinha um desafio de logística diferente, de hotéis, de tudo. E gerou
bastante trabalho, mas a emoção de conquistar, e do jeito que foi, né? Foi uma competição que a equipe correspondeu muito bem, e foi uma trajetória muito boa, né? Acho que até para quem tem curiosidade de conhecer um pouco mais, no Amazon Prime, né, no Prime Video, tem um documentário muito bacana sobre a seleção brasileira, sobre a Copa América, e eu encorajo todos, assim, que tiverem oportunidade para ver. Muito, muito bacana. Assim, foi uma experiência de vida fantástica. Até tanto essa preparação, assim, falando um pouco do meu trabalho, que eu sou a pessoa que chega antes da equipe, né, para assegurar que todos os requisitos, tudo que foi tratado antes, né, estão em conformidade com as necessidades e solicitações da equipe. Ou seja, a gente faz um trabalho muito grande de planejamento e sempre aí esse contato com o público brasileiro, ele é muito bom, mas traz vários desafios, né, de segurança, de tudo, né? E assim, eu não sou da parte de segurança em si, mas a parte de operações é fortemente afetada por isso, né? Gerou bastante trabalho, bastante coisa assim, mas foi muito gratificante. Toda a trajetória da Copa América. Esse ano teria uma outra Copa América, até foi adiada para 2021, mas foi uma emoção indescritível. Eu sempre carrego comigo a bandeira de Vicência, né? E nas Olimpíadas eu já tinha tido a oportunidade de apresentar a bandeira em 2016 e agora 3 anos depois, em 2019, novamente. Foi uma emoção, assim, não dá para descrever. Agora, pro lado profissional, eu acabo tentando me blindar, de certa forma, porque chega um momento que eu tenho a oportunidade de trabalhar com ícones do futebol, né, como o professor Tite, o Tafarel, inúmeros outros, assim, até uns que são mais conhecidos pela população em geral, outros mais conhecidos pelo mundo do futebol em si, né, são referências. E assim, se você for pensar realmente, gera até uma certa digamos assim, é muito difícil você controlar essa emoção que vem, mas é você focar no trabalho. Eu sempre procuro esquecer essas distrações, entre aspas, né, que acaba, e focar no trabalho. Eu, quando estou em período de convocação, até minha família sabe bem disso que eu estou falando, eu meio que me isolo, focar no trabalho, e aquilo ali, por pouquíssimo contato que eu tenho, assim, e foco total, porque é uma responsabilidade muito grande, é uma complexidade também muito grande, você tem que estar atento a todos os detalhes, e assim, durante a competição, pensamento muito pouco nessa parte fora do futebol, nessa parte, mas depois que você conquistou realmente o título, aquele jogo contra a equipe peruana, vem tudo vem tudo na cabeça, uma tempestade de emoções que é difícil descrever. Então, Milton, bem respondido. Agora, me diz uma coisa, Milton. Quando você iniciou na seleção, você foi convocado. Hoje você tem convocação ou você é funcionário da CBF? Boa pergunta. Eu fiquei como convocado por um ano. Em 2013, agosto de 2013, eu tive a minha primeira convocação. Eu fui convocado em agosto, mas fui para o período de convocação dia 2 de setembro de 2013. Passei um ano praticamente como convocado, né? Ia para as convocações, depois retornava para o clube, assim como um atleta é. Mas a minha função, ela requer uma atenção, né? E quase que full time, exige muito. Assim, os atletas em si, eles têm, acho que a gente trabalha para os atletas e a comissão técnica, né? Mas eles ficam um período de jogos, depois voltam para os seus clubes e seguem a rotina normal. Na minha função em si, eu não tenho muito como fazer isso, porque tem todo o trabalho
durante e pós-evento. E acabou chegando uma hora que foi muito difícil conciliar, e a CBF fez o convite para que eu fizesse parte do quadro de funcionário. Externei isso para o Náutico, chegamos a um acordo e saí do Náutico em 2014, e desde então sou funcionário da entidade até o período atual. Já vão fazer 6 anos como funcionário e 7 anos prestando serviço à entidade. Pessoal, o papo é bom, o tempo passou rápido, a gente já está terminando. E desde já a gente quer deixar aqui o convite para o Hamilton, quando passar a pandemia e tiver uma brecha na agenda, vinha Carpina, a gente estar junto aí, tomar um café, né? E aí bater esse papo, trocar essa ideia de forma presencial. As portas da Escola Internacional estão abertas e a gente também está aí esperando em Deus que um dia isso há de acontecer. Hamilton, obrigado, mas antes eu queria passar para o Titieléu para ele fazer uma das últimas perguntas, mas eu queria levar o Hamilton, antes disso, para dentro da Escola Internacional, e ele está sentado, vendo todos os alunos. E eu queria que o Hamilton trouxesse uma palavra de esperança. A gente sabe que a pandemia está aí, período difícil para todo mundo, e eu queria que o Hamilton trouxesse uma palavra de encorajamento, principalmente para aquela criança, para aquele jovem, né, que tem um sonho em vestir a camisa da seleção brasileira, um sonho de se tornar um jogador profissional. Então, Hamilton, eu queria que você passasse essa mensagem aí. Bem, Damerson, é um prazer assim, falar para os alunos diretamente, né, e todos que conseguiram ver um pouco da minha história de vida. O que eu posso falar do momento atual, que é um momento passageiro, né? A gente não sabe ainda o período que vai durar ainda essa pandemia, mas é um período passageiro que teve início, tem o período propriamente da pandemia e vai ter um fim. A gente não sabe ainda quando, mas vai ter um fim. Isso vem impactando fortemente em nossas vidas, né? Tanto na escola, que vocês provavelmente não sei se tem data ainda para retornar, né? Mas com certeza impactou o ano letivo, vai impactar outras coisas. Mas isso, se a gente for olhar com um viés positivo, gera várias oportunidades. O mundo já vinha numa transformação muito grande. A gente vê a transformação digital, né? A indústria 4.0, como é falada. E o que eu posso deixar aqui para os jovens, assim, de experiência de vida, os idiomas me ajudaram muito. Assim, se eu puder até explanar um pouco, quando eu ingressei no futebol, eu falava muito pouco inglês, quase nada. E lá no Náutico eu decidi que eu ia fazer um curso de idiomas. E sempre, mesmo com a jornada de trabalho bem cansativa, sempre fazia um curso de idioma, de inglês, e fui evoluindo. Quando surgiu a oportunidade, já estava com um nível de inglês razoável, e isso que me possibilitou ir para a seleção. Eu acho que se for passar aqui alguma experiência para o pessoal com o conselho, foquem em um idioma, principalmente o inglês, né? O inglês e o espanhol. Isso tem a tendência de abrir portas. Hoje, estamos em 2020, em 2008 que eu fui para Recife, fazem 12 anos. 12 anos mudou muita coisa. O contato, o compartilhamento de informações que a gente tem hoje no mundo atual, esse tipo de reunião que a gente tem hoje, era impensável há 10 anos atrás. E hoje a gente vê outras oportunidades, assim, você conhecer outras culturas, conhecer... Hoje, as pessoas que são do interior, pessoas que são, assim, de certa forma, desfavorecidas para algumas coisas, acabaram tendo uma aproximação e um acesso à informação muito grande. E utilizar todas essas ferramentas ao nosso favor, criam oportunidades incríveis. Eu acho que, como eu até falei anteriormente, as profissões que eram
que ainda são, né, os ícones e o sonho das pessoas no passado, estão mudando. E cabe a nós identificar e o jovem, acho que imagino que deve estar falando de pessoas de 10, 11, 12, 13, 14 anos, 15 anos, tem que ter, sei que há várias coisas para se pensar nessa idade, de brincar, de tudo, mas quando for se aproximando um pouquinho na decisão de que caminho seguir, parar um pouco para analisar o que a gente vive hoje no momento, no mundo de que gera muita incerteza, uma complexidade cada vez maior, e abrir os horizontes. As funções que antes não existiam, hoje são essenciais. E sempre voltar para o mercado que vai ditar essas tendências. Sempre ficar aberto para aprender e utilizar essas novas tecnologias ao nosso favor, né? As crianças, assim, eu tenho um sobrinho, não tenho filho, né, mas tenho sobrinhos, às vezes utilizam muito para entretenimento. Mas a possibilidade de você ganhar conhecimento com essas novas ferramentas tecnológicas, né, tudo que está surgindo, são infinitas. E você usar isso a seu favor para você potencializar